Nosso estudo de hoje é a lição 142 do livro Palavras da Vida Eterna, no bem de todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desamparei. Palavras de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos, senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus, se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem do mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará nem nos desamparará. Mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhes desprezemos a companhia. Quando a gente vai estudar na doutrina espírita, através de André Luiz, principalmente, o conceito de umbral, André Luiz ele diz que o umbral é aquela região onde ficam os espíritos que não fizeram mal suficiente, prejudicaram as pessoas suficiente a ponto de parar em regiões mais dolorosas, que existem, né? Regiões trevosas, regiões de abismos, que eles relatam nos livros. São vários espíritos que confirmam essa informação, não é apenas André Luiz. Esse espírito, então, que está no umbral, ele nem fez um mal suficiente para estar lá nessas regiões mais dolorosas, mas também não foi merecedor de estar nas regiões superiores. E ele vem falar para a gente qual é a característica principal dos espíritos que estagiam nessa região umbralina. Na verdade, eles morrem, mas não conseguem desencarnar aqui da Terra. Perdem o veículo físico, o corpo, mas não conseguem viver a plenitude do mundo espiritual. E por que não conseguem viver a plenitude do mundo espiritual? Por conta dos apegos que ele desenvolveu. Então são apegos, principalmente, vamos começar assim enumerando, apegos primeiro das várias maneiras de alimentação. Tem espíritos que ainda precisam da alimentação das drogas, tanto lícitas como ilícitas. Então a pessoa já desencarnou, ou melhor, morreu, né, o corpo físico, mas ele, espírito, continua apegado e sofrendo crises de abstinências, porque queria muito sentir o cigarro, o álcool, as drogas ilícitas, e a gente vai aqui pedir permissão para estender esse rol aqui, ó. Às vezes a pessoa está viciada no café, a pessoa está viciada na gordura, está viciada no doce, no açúcar. Então a pessoa chega do outro lado da vida e não consegue seguir porque ainda está com vontade de comer o doce, ainda está com vontade de comer aquela costelinha, aquela comida mais engordurada. Ele não estava satisfazendo apenas o estômago. Ele chegou a um ponto de vínculo tão grande que a necessidade passou a ser aqui, passou a ser na mente. E é uma coisa para a gente refletir profundamente, porque o corpo fica, a mente eu levo. Então o que eu estou levando de apego para a minha mente vai me seguir quando eu for para além do túmulo. E eu vou estar ainda com essa vontade toda, tendo que fazer tratamentos para poder
está desapegando desses costumes que atrapalham, que atrasam, que seguram cada um de nós na retaguarda. Então o Emmanuel, mais uma vez, ele vem aproveitar, ele usa uma frase que é a frase perfeita, fala: não te encarceres. Encarcerar, todo mundo sabe o que é encarcerar, e ninguém deseja ficar encarcerado. Tem os nossos companheiros que estão encarcerados compulsoriamente porque estão cumprindo pena. Tem cárceres que são terríveis, né? Ainda dentro dos presídios, aqueles que são destinados àqueles que estão no castigo, são terríveis. Mas ele bota aqui, ó: não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que a gente inventa fantasiosas necessidades. Eu falei mais desse lado da alimentação, mas tem um também que a pessoa que está vivendo a avareza, o corpo morre, mas ela continua vivendo ainda a carne, não querendo largar os bens dela, o patrimônio dela, e é muito comum para quem não tem essa experiência, nas reuniões em que se conversa com os espíritos falam: não, a casa é minha, quem construiu foi eu não vou sair daqui, tem invasores na minha casa. E a pessoa fica presa ali, aquele patrimônio, ela vai até falar: não, eu construí com o suor do meu trabalho, eu construí para os meus descendentes, e agora está vindo essas pessoas estranhas aqui, estão tomando minha casa, o que está acontecendo? Ele não está se dando a menor ideia ainda, né, de que de repente até os próprios filhos podem ter vendido o imóvel, e ele está preso ali. Ou então nos patrimônios, era muito comum as pessoas, ao invés de fazer como se faz hoje na modernidade, deixar os seus recursos nos bancos, as pessoas colocavam dentro de garrafas, colocavam debaixo do colchão e dentro de latas, e enterravam as latas em determinados lugares, e a pessoa fica: não, eu estou aqui protegendo meu patrimônio, ninguém vai mexer aqui no meu patrimônio, moedas que nem valem mais, né? Moedas que já foram ultrapassadas. Uma vez eu me lembro de um amigo que abriu um livro e tinha ainda moedas de cruzeiro que o pai havia deixado dentro de um livro. Quer dizer, o pai deve ter guardado ali, pode ter até esquecido mesmo aquele dinheiro, e acabou não sendo aproveitado. Então ele vem chamar a atenção: gente, ó, o dono do pomar não vai conseguir comer além do que o estômago aguenta, e nem o corpo vai conseguir vestir mais de uma camisa de uma vez só, uma roupa de uma vez só, né? Mas ele vem chamando a atenção: quando a gente consegue chegar ao ponto de desprendimento, a ponto de, ele usa aqui ajudar o trabalho que dignifica, a educação que eleva, e até na beneficência que restaura. Tem muita gente vivendo ao nosso redor que está sendo privado do necessário. Enquanto a gente está aqui utilizando o supérfluo, ele não tem o necessário no momento, o mínimo. Nós estamos começando a viver no nosso país agora mudança de clima. As pessoas não têm o casaco. Ah, mas por todas as vezes que você vai para a rua, você entrega um casaco, doa um casaco, cadê aqueles casacos que são doados? Uma vez eu vi a dura realidade das pessoas que moram na rua. Essa roupa que eles utilizam não costuma durar 3, 4 dias, porque como eles não têm onde tomar banho e não têm onde lavar a roupa, em 3, 4 dias aquela roupa fica com um cheiro insuportável, eles são obrigados a tirar e fazer igual a gente faz com as coisas descartáveis mesmo. Eles jogam fora aquela roupa e ficam sem o casaco. É uma dura realidade, mas com uma realidade que realmente só quando a gente passa por ela, ou tem a oportunidade de observar, que a gente começa a compreender por que esse trabalho tem que ser contínuo, essa doação essa revista que a gente faz no nosso guarda-roupa, daquilo que a gente não está precisando para levar para fazer essas doações. Então ele fala para a gente: ó, vamos atender os deveres que a circunstância nos atribui, sempre tendo essas ideias, né, de melhoria, e também tomar muito cuidado com os apegos que a gente cria com a gente, que na verdade a gente vai estar deixando de criar cárceres, sofrimento daqui a pouco, para estar ajudando aquelas pessoas que estão precisando realmente do necessário no momento, e criando vínculos, até vínculos de solidariedade, vínculos de gratidão, que daqui a pouco são esses espíritos que vêm ao nosso socorro também como uma maneira de retribuir, mesmo a gente sabendo que a gente não tem que esperar nada em troca, mas a retribuição vem. Porque a amizade, quando é de verdadeira, quem faz diferença na nossa vida, a gente lembra, né?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.